Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre canais com banda limitada e canais não lineares. Como nós vimos nas aulas anteriores, os canais gaussianos constituíam uma classe importante de canais de variáveis contínuas, né, e principalmente porque eles constituíam de canais aditivos e discretizados no tempo, né, em que tínhamos um input, que é associado à nossa mensagem X, um ruído Z, que tipicamente é gaussiano por conta de efeitos aleatórios espúrios do nosso sistema, e o nosso elemento Y, que é, né, a mensagem, constitui a mensagem recebida. Então, um ponto importante é que, apesar de ser contínuo, tipicamente para fazermos, né, temos um dicionário finito e constituído aí de uma capacidade tipicamente finita, nós temos que ter, né, algumas condições estabelecidas sobre o nosso canal. Então, por exemplo, se a gente tivesse, né, uma situação em que a gente pudesse ter nesse receptor, né, com o sinal da fonte podendo assumir qualquer valor, né, e se esse ruído, isso que é importante, né, se a gente supõe que esse ruído tem uma variância nula, né, significa, né, que lembra que a variância, como ela é gaussiana, a distribuição de probabilidades, a variância aparece no denominador do argumento da exponencial. Se ela é nula, essa exponencial é uma gaussiana, é menos x ao quadrado, né, ou nesse caso z ao quadrado da variável do ruído, dividido pela variância, isso vai a zero, então, portanto, o ruído seria nulo. Nesse caso, isso é interessante, porque quando a gente transmite essa mensagem, né, ela chega intacta para o receptor. Então, efetivamente, a capacidade desse canal seria infinita, né, porque nós teríamos a situação em que o ruído, né, não afeta, então, portanto, não temos um limiar, né, como tínhamos no caso discreto. Por outro lado, né, se tivermos agora a situação, né, contrária, que temos um ruído com uma variância não nula, né, mas que o input, né, não tenha também nenhuma restrição, podendo ter um conjunto, né, subconjunto infinito de valores de inputs que são dados arbitrariamente distantes para que a gente consiga discernir cada um, né, dos símbolos utilizados lá no nosso alfabeto e na nossa codificação, portanto, estabelecendo um dicionário discernível, né, mesmo que tendo ruído, o que a gente consegue novamente ter essa mensagem recebida no receptor com a probabilidade de erro muito pequena. Nesse caso, novamente, nós necessitaríamos aí de um canal, ou seja, o canal tem uma capacidade infinita. Mas, na situação que nós estabelecemos, né, na aula passada, tipicamente, as situações são essas, nós temos algum tipo de limitação. Então, no caso, por exemplo, de canais físicos, nós temos uma limitação em termos de energia e, portanto, em termos de potência, né, o que nós chamamos de potência do sinal. Quando a gente maximiza a entropia, né, da fonte, sob a condição de que a potência seja fixa, a potência está associada à variância desse sinal, para um sinal de média nula, ou ao segundo momento desse sinal, e, portanto, né, quando maximizamos a entropia, obtemos aí a nossa distribuição gaussiana, né, que já tínhamos discutido. Essa distribuição gaussiana é a distribuição de probabilidades em que os pontos dessa variável aleatória contínua x assume dentro desse, né, limite aí de possibilidades que estabelece o domínio x, tá? Então, tipicamente, a variância vai estabelecer um valor médio x barra, né, que está aqui centrado, né, no centro da gaussiana, com uma dispersão dada pela variância desse sinal, como representado aqui, tá? Então, o que nós fazemos tipicamente? Fazemos amostragem desse sinal para tentar estabelecer aí um conjunto finito de elementos que são, de fato, transmitidos e constituem a nossa informação, tá? Então, todo o procedimento é esse. Como vimos, né,
de fato, né, a informação mútua estabelece para a gente um limite, né, estabelecido aí pela capacidade, só que agora, em termos de canais gaussianos, esse limite, né, é dado em termos do que é chamado de razão sinal-ruído, que é a diferença, a razão entre a potência do sinal e a potência do ruído, né? Então, esse é o comportamento, né? Então, se a gente plota a capacidade em função desse sinal ruído, esse vai ser o comportamento. Então, temos que, quanto maior a razão sinal ruído, né, maior vai ser a capacidade desse canal. Então, isso é importante porque o número de mensagens, né, que efetivamente podem ser discernidas, né, originalmente a ser transmitidas, ele é dado em função dessa razão sinal-ruído elevado à potência n sobre 2. Nós argumentamos sobre isso e, né, no fim das contas, ele, né, se você procede com os cálculos, ele te dá 2 a n vezes a capacidade desse canal por um único uso, tá? Então, n seria o tamanho, né, das mensagens que mandamos por esse canal por vez, tá bem? Bom, hoje vamos falar, então, dos canais com banda limitada. Banda limitada, tipicamente, quando temos, né, um tipo de uma comunicação em que nós temos por vias redes de Wi-Fi, rádio, telefone, tipicamente, né, ela é limitada, né, por uma banda, né, e tem o efeito aí de um ruído externo, que nós vamos chamar de ruído branco, que é um ruído que efetivamente afeta de maneira igual todas as frequências, tá? Muito do que a gente fala em termos de canais são funções que são dependentes do tempo, tipicamente, né, da nossa mensagem, como dissemos, discretizadas no tempo, mas né, mais importante, né, ele estabelece aí uma relação aditiva com o que nós temos, né, no output e com o que temos, né, no input, que é x e z de t associado ao ruído. Esse ruído é um ruído, né, dado por essa função z de t, mas ainda temos, né, uma outra limitação. Temos essa função, né, que essa função é a que vai limitar, né, fazer a limitação dessa banda. H de t é uma resposta impulsiva, né, do filtro passa-banda, que limita, né, essencialmente a banda de frequências em que nós estamos falando. Então, como temos funções dependentes do tempo, sabemos, né, que no espaço recíproco disso, nós temos uma transformada de Fourier, né, da variável tempo, isso correspondente à variável conjugada de frequência. Então, portanto, né, se você implica em limitações em termos de frequências desses sinais, você impõe necessariamente alguma limitação, né, alguma contrapartida em termos do tipo de sinal que você pode enviar por esse canal. Então, esse é o tipo de limitação aqui agora. Agora, nós temos uma limitação na banda de frequências, né, que pode ser comunicada definitivamente por um canal, como vai ficar mais claro. Então, vamos supor, né, que essa função que limita agora essa transmissão é uma resposta impulsiva de um filtro passa-banda, que significa que só permite uma faixa de frequência, né, que corta todas as frequências que são superiores a esse ômega, como definido, tá? Para transmitir, por exemplo, um sinal de voz, né, o que nós poderíamos fazer? É muito simples, né, você pode usar uma tecnologia analógica, né, simplesmente pegar um conversor, né, um microfone, converter todo esse sinal analógico simplesmente em um sinal elétrico diretamente com um transdutor, que é o microfone, e por um cabo você comunica até um alto-falante, né? Isso é um sinal analógico, você não tem conversão nenhuma, né? Transmite esse sinal de forma direta. Mas uma das maneiras mais utilizadas, né, para transmissão confiável dessa informação, tipicamente associa a conversão digital. A essa conversão digital é o que nós estamos falando aqui, né, nesse curso. Essa conversão digital tipicamente tem um código de conversão que vai estar associado, né, a esse canal, a capacidade específica desse canal, e lá no receptor ele tem um código de decodificação desse canal para converter
novamente na voz, num sinal analógico correspondente, tá? Então, você tem, tipicamente, interação entre circuitos elétricos e circuitos ópticos para poder realizar esse procedimento, tá? De forma mais efetiva. Então, se ele for processado em termos de dados digitais, mas, né, nós temos essencialmente todo o procedimento realizado de forma muito semelhante ao que fizemos anteriormente para elementos discretos, tá? Entretanto, né, quando temos esse tipo de transmissão, tipicamente aí, como temos uma dependência temporal, né, dessas funções, das variáveis que vão estar associadas à mensagem que queremos mandar, né, tipicamente nós temos, né, uma limitação por conta de ter, né, uma limitação de banda, né, dos canais físicos de transmissão. Então, isso é muito importante, né, a maneira com que nós usamos efetivamente esse canal, ele se baseia num teorema muito importante, conhecido como Teorema de Nyquist-Shannon, que fala justamente da taxa de amostragem do sinal, né, contínuo em tempos periódicos. Tá? Então, como nós veremos agora. Então, esse teorema, como que ele estabelece? Primeiramente, vamos supor que eu tenho uma função que seja dependente do tempo, f de t, né, e que essa função, né, a variável, a função, né, a transformada de Fourier dessa função, ela seja dada como sendo f maiúsculo de w, da frequência, tá? E ela é chamada como sendo o espectro de frequências dessa função, e ela tem uma limitação, ela é limitada entre a frequência ômega e menos ômega. Então, significa que quando estabelecemos essa conexão via transformada de Fourier, de fato, de menos infinito a infinito, na verdade, as frequências são limitadas, tá? Então, portanto, temos um limite inferior ou um limite superior de frequência nessa relação com esse espectro de frequência. Então, o que significa isso? Significa que essa função existe somente dentro desse domínio de frequências. Acima desse domínio de frequências, ela deve ser nula, e abaixo desse domínio de frequências, ela deve ser nula também. Então, isso define efetivamente uma banda de frequências em que há, né, uma existência dessa minha função f de w, tá? E, portanto, isso vai ter implicações em f de t. Então, vamos supor agora a situação de amostragens. O que significa fazer amostragem? Significa que nós vamos tomar a nossa função f de t em intervalos de tempos periódicos, né, separados de 1/2 ômega segundos, tá? Então, eu vou supor um número n qualquer, de zero, né, desde zero a um número grande aí, n, e vou supor que f de n maiúsculo, para cada valor desse discreto, ele é dado, então, dessa forma, uso exatamente a expressão de f de t em termos de f de w, né? Só que agora o tempo é dado explicitamente nesse tempo de amostragem. Então, quando temos essa função, o que vai acontecer, né, com a nossa tentativa de escrever esse sinal, essa função f de t por enquanto, e depois o sinal. Tá? Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho uma função que é a chamada função sinc de t, que ela não é nada mais do que o seno da minha função, da minha variável tempo, dividido pelo termo linear do tempo também. Então, ela é dada como essa função, né, como demonstrado aqui nessa figura. Aqui eu tenho a função sinc de x, e aqui eu tenho a função sinc de π de x, só para mostrar, né, que quando a gente considera essa versão normalizada, a gente começa a ter, né, quanto maior é o argumento dentro da minha função sinc, mais estreita ela vai ter esse pico, né, com frequências caindo aí rapidamente, né, indo a zero. Então, é uma função que, tipicamente, ela mostra para você que ela tem um valor alto, próximo de 1, né, em torno de um dado determinado valor, em torno de zero, né, e ela oscila, né, e se distancia de zero conforme você sai desse valor, tá? Ela se distancia, quero dizer, ela se
ela decai rapidamente, né, de forma oscilatória. Tá? Então, é importante mostrar que é o seguinte, que no ponto zero, a sinc de zero é 1, e a sinc de n sobre 2 ômega, justamente aqueles valores, né, aqueles instantes de tempo que estavam considerando, ela também vai ser nula, tá? Então, pegamos justamente os pontos nulos, né, para essa função, tá? Então, para qualquer valor de n diferente de zero, porque para n igual a zero, nós temos sinc de zero, que é o máximo da nossa função, tá bem? O espectro, né, supondo aí, né, esse espectro aí constante, né, em todo esse domínio, ou seja, todas as frequências, né, são possíveis, né, então, dentro desse domínio tem menos ômega, ômega e nulo fora dele. Agora, se nós definirmos uma função g de t que seja dada como uma soma de menos infinito a infinito, de forma discreta de todos aqueles valores da minha amostragem multiplicada pela minha própria função sinc, né, de t agora deslocada em n sobre 2 ômega, o que nós vamos ter, né? Essa função, ela é limitada também a essa banda e vai ser igual, né, se você computar e observar, né, o comportamento da função sinc de t, ela vai ser igual à minha própria função f de n de 2 ômega, a toda vez que o nosso tempo for igual a múltiplos de 1 sobre 2 ômega. Tá? Então, isso é muito importante, né, porque, tipicamente, para ela ser igual nesses instantes de tempo, ela não é nada mais, né, do que a minha própria função, essa g de t, a minha função f de t que eu tinha considerado inicialmente. Então, o que é isso? Né? Isso é o resultado importantíssimo aí do teorema de amostragem do Nyquist-Shannon. Ele me dá a amostragem, né, da minha função f de t, né, em termos de um conjunto suficiente, quando somamos de menos infinito a infinito, né, dessa função amostrada naqueles intervalos periódicos, multiplicado aí por essa função sinc de t, que tem justamente essa função de realizar esse corte, né, dessa função. Então, isso é muito interessante, muito utilizado em amostragem de sinais e comunicação, né, óptica, principalmente quando estamos falando aí de canais com bandas, né, limitadas. Então, nesse caso, né, o teorema de Nyquist, como que ele se manifesta, eu tenho aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês, uma animação, né, que a gente pode pode representar. Então, essa animação, né, eu tenho aqui um conjunto de pontos que são amostrados, né, principalmente a minha função f de t, a minha função, né, o meu espectro de frequências aqui, dado em f de um f minúsculo aqui é a nossa frequência, tá? E aqui, então, eu tenho o meu espectro de frequências, né, real, dessa função cinza, a minha função real f de t é a cinza, e essa função que está desenhada em laranja, ela representa como que fica a minha função quando eu faço um conjunto infinito de amostragens, tá? Então, vocês vão ver nessa animação duas coisas. Primeiramente, né, nós vamos ver que, dependendo, né, da amostragem, conforme nós estamos evoluindo essa amostragem com mais pontos, mais, né, quanto menor aí, né, o intervalo que você tem em termos de amostragem, ou seja, quanto mais amostragem você faz, mais você se aproxima da função real, tá? Então, obviamente, esse período 1 sobre 2 ômega, né, deve ser bem estabelecido aí no seu problema. E que mais, né, que nós conseguimos, com essa função que nós estamos obtendo a partir da amostragem, nós obtemos um espectro de frequência que está sendo desenhado aqui em cor-de-rosa, né, vai preenchendo. Então, quanto maior for ômega, né, maior vai ser aí, né, a nossa amostragem, tá bem? Então, quanto maior for a minha banda, né, maior vai ser o número de pontos que a gente representa nessa amostragem.
Bom, isso é muito importante, né? Vamos agora voltar para a nossa definição em termos, né, realmente como que isso acaba afetando a comunicação por esse canal, tá? Bom, um canal que tem um limite, né, numa banda de menos infinito a infinito, nós podemos representar esses sinais de input, né, de x de t e de output por suas amostragens agora que são separadas também pelas múltiplos de frequências 1/2 ômega segundo. Tá? Então, cada amostragem desse input vai ser corrompida por aquele ruído, que é tipicamente um ruído aí gaussiano, né? E vai produzir um output correspondente, né, já que nós temos essa discretização no tempo. Então, se o ruído tiver uma densidade de potência espectral, uma nova quantidade, aí, chamamos, né, de N0/2, então isso é correspondente, né, justamente ao que nós tínhamos chamado anteriormente, mas essa é a densidade de potência espectral, que está associada justamente à relação, né, desse ruído aí com o espectro de frequências que ele tem. E a largura de banda ômega, né, então, também, né, também dentro da mesma largura de banda, a potência do ruído vai ser dada como sendo o produto de N0, aqui está errado, é N minúsculo, mas deve ser N maiúsculo, N0 maiúsculo sobre 2, que multiplica 2 ômega, o que resulta em N0 vezes ômega, e cada uma das nossas 2 ômega vezes t, né, num período tal, né, de amostragens do ruído num determinado instante de tempo t, né, maiúsculo, tem variância dada, né, agora por essa forma resultante, que é N0/2, tá bem? Então, isso é só para adequar essa nossa discussão em termos das frequências, né, que compõem aí, né, essa minha amostragem. Então, vimos, né, que para cada sinal gaussiano, a capacidade anteriormente era dada como meio logaritmo da base 2 de 1, mais a razão sinal ruído, bits por transmissão, mas se esse canal for utilizado agora dentro do intervalo de tempo de 0 a t, a potência por amostragem, né, com base nesses resultados, vai ser P vezes T, né, o nosso intervalo aí de tempo, dividido por 2 ômega maiúsculo vezes T, que me dá P, né, sobre 2 ômega, porque cancelamos o T, o período T, em ambos, né, os termos. Então, vejo que aparece um 2 nessa discussão, né, tipicamente, esse 2 no denominador vai seguir aí a nossa discussão. Então, agora, a variância do ruído por amostragem, né, ela é dada como N0/2, né, que foi o que nós discutimos anteriormente, e, portanto, agora, para calcularmos a capacidade dessa amostragem, basta dividir essas duas quantidades, que é a potência, né, da nossa amostragem, dividido aí, né, pela potência, a variância, né, desse ruído por amostragem. Ou seja, nós vamos ter que a capacidade é dada como sendo logaritmo de 1 mais P sobre 2 ômega dividido por N0/2, ou seja, no 1 meio do logaritmo de base 2 de 1 de P sobre N0 vezes ômega bits por amostragem agora. Tá? Então, como existem ao todo 2 vezes ômega, nossa largura de banda vai de menos ômega a ômega, portanto, 2 ômega, né? A amostragens a cada segundo. A capacidade do canal gaussiano com limitação de banda e densidade espectral de ruído, agora N0, dada agora, sim, em watts por hertz, então agora estamos incluindo as unidades, né, representativas, e com uma potência do sinal em watts, né, P, nós temos, né, que a capacidade pode ser reescrita como sendo ômega vezes log de 1 mais P sobre N0 ômega bits por segundo agora. Antes tínhamos bits por amostragem, agora estamos falando, né, com relação de taxa. Por isso que aparece esse ômega aqui na frente, que é justamente a quantidade que vai alterar, né, esse canal de comunicação. Então, isso é muito interessante, porque significa que esse ômega, né, que é meia largura da banda, né, ou a banda vai de menos ômega a ômega, ela afeta a capacidade do canal. Então,
ela acaba aparecendo justamente aqui, né, nessa função da minha capacidade do canal, tanto no denominador do argumento ali do logaritmo, quanto na frente da capacidade, né, usual que a gente tinha, e preste atenção que não tem mais meio, né, justamente por causa daquele meio que aparecia anteriormente no denominador em termos das potências. Então, portanto, né, você pode pensar que teria aquele meio, isso é interessante, né, se você agora multiplica por 2 e divide por 2, continua com a cara da capacidade que tínhamos anteriormente, e agora sim teríamos, né, 2 ômega, ou seja, a largura da banda, tá bem? Bom, no caso que essa capacidade, né, ela vai ao limite, né, de infinito, que nós estendemos esse ômega, né, a largura da banda, ela se torna infinita, nós vamos para uma situação que essa capacidade se torna linear, agora, porque ela é dada como logaritmo de 2 de E, né, mas multiplicada linearmente por P sobre N0, dados agora mesmo em unidades de bits por segundo. Então, essa é a capacidade do canal que tem banda infinita, né, sendo, portanto, ali, linear com P. Então, isso é uma característica bem interessante. O resultado mais importante, né, desse que saiu do teorema de Nyquist-Shannon, é essa capacidade. Esse é o que é conhecido como capacidade do canal que tem uma limitação de banda com essa, né, densidade espectral do ruído dado em watts por hertz e também a minha potência em watts. Tá? Bom, existe também outro tipo de canal, né, importante para nós falarmos, tá? Então, até então, falamos de canais lineares, tá? Tipicamente, quando fazemos canais de transmissão via satélite, via linha telefônica usual, são canais que podem ter uma limitação de banda, sim, mas tipicamente são canais que dependem aí de uma transmissão via atmosfera ou transmissão por linhas elétricas, que significa que tipicamente vai ter um comportamento linear, né? Uma resposta ali tipicamente linear do meio em que essas ondas eletromagnéticas estão inseridas, tá? Então isso é muito importante, né? Tipicamente tudo que nós falamos até agora em termos da capacidade foi dita nesses termos. Entretanto, existe um novo tipo de comunicação usual ocorrendo aí, que é a comunicação via fibras óticas. Então, fibras óticas são meios altamente, né, são feitas de vidro, né, um tipo de vidro, e que ele tem, né, altamente transparente, mas ele pode, né, você pode ter respostas não lineares, né, desses meios, né, dielétricos, dependendo da potência do sinal, né, da potência que você está comunicando. Como que é feita a comunicação? A comunicação tipicamente é feita numa fibra ótica, né, em que você tem o seu sinal analógico ou mesmo a informação digital convertida aí, né, e codificada da maneira como que nós falamos, através de amostragens, né. Então, essa comunicação, ela é digitalizada, esse é o codificador, né, chamado ou conversor, e ela, né, após, né, a nossa conversão ou codificação digital, ela, né, na forma de circuito, de um circuito elétrico, ela vai, né, ser convertida agora em luz, né, através, né, de um LED, tá, de uma luz controlada. Então, essa luz é transmitida por uma fibra ótica, então, essa fibra ótica chega, né, até um receptor, esse receptor converte esse sinal óptico num sinal elétrico após uma amplificação, né, esse elemento que parece um triângulo é um amplificador eletrônico, e ele, né, a partir disso, você tem, né, a decodificação em termos dos seus dígitos, né, da informação digital, que vai aqui, por exemplo, a comunicação com o computador, ou se ela for uma comunicação analógica, aí ela vai ser convertida novamente em termos das suas amostragens, né, e se espera aí, né, obviamente que você já tenha, né, algum tipo de protocolo, né, ou algum código para estabelecer se você vai ter perdas nesse sinal. Então, uma coisa importante é que, tipicamente, em fibras óticas, né, isso acontece, né, é fácil, mas é um tipo de erro
que é fácil de você corrigir, né? Então, você tem sinais ópticos, eles tipicamente vão ser atenuados por conta justamente da presença aí desse meio dielétrico, você tem perdas, né, dessa intensidade ou da potência do sinal, tá? E ele decai, né, com uma lei de decaimento exponencial, ou seja, E a menos gama L, onde gama é o coeficiente de relaxação devido a essas perdas da fibra, tá? E L é o comprimento que ela percorreu. Então, quanto maior, né, for a distância que ela percorrer, maior vai ser a perda, né? Então, tem uma informação muito importante a respeito disso, que a cada, né, isso é impressionante, a cada 50, né, quilômetros, tipicamente, né, para os materiais utilizados, essa atenuação desse sinal é de 90%, é alto, né? E a cada 100, né, se você, isso não ocorre de forma linear, se você tem aí 99% do seu sinal corrompido, né, mas esse sinal, ele tipicamente é fácil de corrigir, e o que é utilizado para isso, né, para você ter uma compensação de perdas, você insere né, a cada 50 ou 100 quilômetros, você insere amplificadores óticos que têm a função justamente, né, de amplificar novamente esse sinal. Então, nós colocamos, né, nós temos ali o nosso sinal transmitido, toda aquela conversão anterior, esse sinal é convertido aí em termos, né, de um conversor, em termos da nossa mensagem, em termos de luz, transmitida pela fibra ótica, e ele chega num link, né, amplificador, e esse link amplificador, né, manda uma mensagem que novamente é amplificada. Então, aqui essa figura abaixo, ela mostra tipicamente isso aqui. Então, nós temos um sinal que é amplificado para ele passar por um link desse de 50, né, um comprimento aí de 50 quilômetros, né, na fibra, chegando até um certo ponto de um link amplificador, ele é amplificado novamente, após passar pela fibra, ele é atenuado, amplificado novamente, né, a cada 50 quilômetros, até chegar, né, no receptor final. Então, isso é uma tecnologia usual, é assim que se faz, né, para você ter transmissão por fibras ópticas. O problema, né, que esses links, né, esse procedimento, você tem uma conversão de um sinal óptico num sinal elétrico para conversão do sinal óptico novamente, e você tem inserção de ruído, né, que é devido à conversão, né, dessa fotocorrente no link, tá, em termos, né, então você tem uma corrente eletrônica que proveniente dos fótons que chegam numa célula fotodetetora. Essa célula faz, né, ela gera uma fotocorrente, mas ela sempre, né, é um sistema não eficiente, né, não existe um sistema 100% eficiente, então ela insere um ruído, e esse ruído é dado em termos de uma dispersão do sinal, segundo essa variância, que agora ela tem uma forma interessante, ela é dada em termos de 2, né, vezes a potência do sinal, né, então a potência do sinal de input óptico ali no link, e N é o ruído óptico nesse amplificador. Tá? Então, veja que agora é interessante, porque temos uma variância desse sinal, que é a dispersão que foi introduzida no link, que ela agora é um produto aí, tanto da potência desse sinal, quanto do ruído ali inserido, né? Então, ela é afetada por ambos, tá? E temos esse número 2 também, que aparece, né, quando você faz os cálculos apropriadamente, né? Então, quando fazemos isso, né, nós temos que a potência agora do sinal elétrico, né, assim como anteriormente tínhamos computado, ela é dada como P ao quadrado, tá? Então, a nossa potência do sinal aí, óptico ao quadrado, e a razão sinal ruído, como que ela fica escrita? Ela fica escrita como sendo essa potência desse sinal elétrico agora, né, dividido pela nossa dispersão, ou variância, por conta, né, do ruído na amplificação. Então, se você substitui todos os termos, você fica, por fim, com P sobre 2N sendo a resultante. Tá? Então, até então, não tivemos efeitos não lineares, isso tudo é natural, né? Todo o tratamento natural de transmissão,
de mensagens por fibras óticas é feito assim. Entretanto, existem determinados materiais em fibras óticas que, né, se você aumenta muito a potência desse sinal, você pode entrar num regime de não linearidade que pode ser indesejado, né, ou desejado, né, muitas vezes você é interessante, né, em algumas outras aplicações, você ter essa não linearidade. No caso de transmissão de mensagens, não é tão interessante como vocês vão ver. Então, quando eu considero essa não linearidade da fibra ótica, eu vou dizer, né, vou assumir uma nova, né, um novo ruído, né, um novo ruído aí para a não linearidade dessa fibra ótica, que é uma função, isso aqui não está multiplicando, é n estrela, tá, é um novo, minha anotação não está muito boa aqui, n de p, em que ela é dada como sendo aquele ruído, né, inserido, tá, e menos uma resposta, tá, não linear aí, né, porque agora essa resposta da minha potência, ela depende, né, do ruído, ela depende também da potência do sinal. Então, quanto maior for a potência do sinal, né, dependendo de que, maior vai ser essa potência desse ruído resultante, porque, né, você tem respostas, ou seja, você tem absorções e transmissões dos átomos e moléculas componentes dessa fibra, que fazem com que você tenha uma interação reversa, né, uma resposta, né, mais propriamente dito, no próprio campo, né, que descreve essa luz. Tá? Então, essa resposta, ela é dada, né, com uma função aqui empírica, essa função é dada como 1 menos a exponencial de menos p, a potência do sinal, então depende mesmo, dividido, né, por PL ao quadrado, onde PL é o limiar de potência a partir do qual realmente essa não linearidade vai se manifestar. Então, se você está com um sinal com uma potência muito baixa, ela não vai funcionar, mas se ela for alta, ela vai, né, acabar afetando. Então, o importante, né, é a respeito, né, desses limiares, né, de potência. Então, quando temos potência muito maior do que a potência do limiar, que é um número estabelecido, né, você vê claramente que esse número é uma exponencial de menos P sobre PL, quando P é muito maior, né, isso me dá uma exponencial, né, que vai rapidamente a zero, então, portanto, eu fico, né, com a minha resposta, né, tipicamente que igual a 1, tá? Então, aqui está o inverso, na verdade, né, que, né, seria igual a 1, né, na minha expressão. Entretanto, na forma, né, quando você tem, né, tipicamente que PL é maior, né, do que essa quantidade, quando ele é maior, significa que esse termo vai a zero, né, rapidamente aqui, e, portanto, você tem essa exponencial indo a 1, e a sua resposta, né, não linear, ela vai a zero, e, portanto, você não tem esse comportamento não linear. Tá? Novamente está invertido aqui, tá? Agora que eu reparei, que seria, né, perdão, aqui está invertido, aqui eu coloquei que igual a zero, seria o contrário, aqui igual a 1, e aqui teríamos que igual a zero no caso em que a potência de limiar for muito pequenininha, né? Tá bem? Na verdade, tá errado até isso aqui, né? Na potência maior do que a potência do limiar, né? Eu teria que igual a 1, e na potência menor, essa sim, do que a potência do limiar, né? Eu tenho um comportamento eu tenho um comportamento linear, como vimos anteriormente, tá? Então, né, bom, temos outra discussão a ser feita, né, como eu falei, a gente incluiu, né, uma resposta de forma empírica com relação a essa potência, então, portanto, para fazer isso e ter uma conservação de energia, né, em todo o processo, eu tenho que reescrever aquela minha potência em termos de uma potência estrela também, que é dado como potência menos 1, menos que, menos aquela resposta, que a resposta aqui se escreve como 1 menos a exponencial de menos p ao quadrado sobre PL, tá bem? Então, isso é importante. Quando você tem 1 menos que, substitui lá, esse 1 vai cancelar com esse 1, mas você vai ter, no fim das contas, p vezes a exponencial de menos p ao quadrado sobre PL, tá? Então, nesse caso, quando calculamos a nossa razão sinal-ruído,
né, entre a potência do sinal estrela e o ruído, né, introduzido estrela também, que foi calculado, nós ficamos com razão dessas funções que são aí dadas em função dessa resposta desse termo não linear, e, portanto, né, nós temos a nossa capacidade desse canal, agora de forma análoga ao que tínhamos anteriormente, dada novamente em termos da razão sinal-ruído, só que agora surge um novo comportamento. Então, se fizermos, por exemplo, né, plotando essa capacidade do canal, agora em função da razão sinal-ruído, para 3 situações. A primeira delas é a situação, né, em que eu estou com a potência bem abaixo do limiar, né, do limiar de potência, tá? E, portanto, o meu comportamento vai ser, né, um comportamento tipicamente, né, da capacidade do canal, né, aumentando, né, sempre, indefinidamente, quanto maior for a minha razão sinal-ruído. Então, obviamente, se essa fibra tem uma resposta não linear, vai chegar um determinado instante em que, por exemplo, né, nessa segunda curva, em que eu ploto, né, em situações específicas, para o meu ruído n igual a 5, né, adimensional, tá? E eu ploto, né, para uma situação em que, primeiramente, meu limiar de ruído, né, ele é 15, e no segundo caso, ele vai ser igual a 30. Então, vocês observam, né, que rapidamente essa curva, ela vai, né, ter um máximo, ela atinge o máximo da minha capacidade que eu consigo transmitir por aquele canal, e rapidamente, a partir daquilo, decresce, porque a potência desse sinal, né, ela é maior do que a minha potência de limiar, e, portanto, começa a ter efeitos não lineares espuros que afetam totalmente, né, a minha capacidade de transmissão. Então, tipicamente, o que a gente aprende aqui, temos que saber qual que é, né, empiricamente, esse limiar para utilizar esse tipo de fibra que tem uma resposta não linear, né, de forma apropriada para a comunicação, tá? Então, isso é muito interessante porque mostra, né, que nem todo sistema pode realmente ser utilizado para comunicação. Então, tipicamente, você quer trabalhar dentro aí de um regime em que você não tem esse comportamento não linear e, portanto, né, volta aí à sua situação original. Tá bem? Bom, por hoje é só. Acabamos aqui, então, toda a parte clássica desse curso e vamos entrar, né, a partir da aula que vem, numa situação bastante interessante e relativamente nova, na discussão de novas tecnologias quânticas para tentativa aí de implementação de sistemas, né, de comunicação e de computação. Vamos, primeiramente, né, entender o que significa, né, uma tentativa de transformar tudo isso que nós falamos até agora em termos, né, de sistemas quânticos de forma apropriada, tá bem? Bom, então por hoje é só, até a aula que vem.